Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vamos lá aqui dar início a mais uma live do Elas no Processo. Esse esse projeto incrível que reúne mulheres incríveis. E hoje vamos dar continuidade, na verdade, ao projeto Elas Convidam, na qual as mulheres convidam certos profissionais, certas pessoas para falar sobre determinados temas, certo? E hoje vamos falar sobre direito e tecnologia, certo? Vamos falar sobre algoritmo, vamos falar sobre várias questões que envolvem aí esses dois ramos, essas duas ciências, que é o direito e a tecnologia, que andam cada vez mais juntos, certo? Hoje nós teremos a presença ilustre do professor Becklaut, inclusive ele já está aqui, deixa eu já convidá-lo. Deixa eu só verificar se está tudo ok. Olá, E você professor! lá, como está? Que Que bom. maravilha, que felicidade estar aqui com o senhor. Ai, que Como é que maravilha, vai? coisa. Tudo tranquilo. Que bom falar Maravilha. contigo, viu? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Tudo bem, um prazer enorme. Já Prazer. agradeço o convite. Agradeço mais uma vez o convite, o senhor ter aceitado o convite, não é isso? Oh, que nada, uma Agradeço ordem. demais. O senhor é uma Tudo pessoa bom? maravilhosa, um Tudo bom, professor Dulce? incrível. E estamos com saudade aqui no Cariri, certo? Oi, Das também para suas cair. aulas. Maravilha. Como é que tá? Pessoal, professor. Tem visto o Minami? Professor Minama, inclusive, estava na sua live há pouco tempo, eu vi, bati até um print, vou mandar. Quase não vejo Ah, que professor Minama legal. em live nenhuma, e na sua eu vi, tirei um print e vou mandar no grupo. Ele Que estava bom, que lá, não bom, sei que se ele bom. vai aparecer por aqui. Tá bom, que bom. Que maravilha de projeto, viu? Muito bom esse projeto, são várias mulheres maravilhosas, todas unidas Uhum. em prol aqui do conhecimento, uma ajuda a outra, leva conhecimento para o pessoal, maravilha. E a gente resolveu trazer isso para o Instagram também, já que era um grupo que já existia há muito tempo, salvo Certo. engano, acho que uns 5 anos. Eu não estive desde o início, mas salvo Uhum. engano, acho que são uns 5 anos, que surgiu no FPPC, inclusive. O FPPC fazendo várias alianças, não é isso? Conheci o professor Beck no FPPC também. Foi isso mesmo. Pois é, e aí, para quem está chegando aqui, como eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre direito e tecnologia, vamos falar especificamente sobre algoritmo. Para quem não conhece o professor Beck, que eu acho que não é aqui a hipótese de ninguém, mas Uma o grande professor Acalana. Becklart Oliveira da Silva, doutor pela UFPE, mestre pela UFAL, membro do IIDP, Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, associado fundador da ANEP, Associação Norte-Nordeste de Professores do Processo. Tenho o maior carinho, já que sou daqui também, sou professora de processo, sou do Nordeste, então, o maior carinho. Membro do IBDP, do CEAPRO, da BDPC, professor da UFAL, da SEMASP e várias outras. Sim. Professor, como eu já disse, é uma honra estar aqui com o senhor. Bom, Quero Alana. fazer aqui uma primeira pergunta, tá? E me pediram para fazer essa pergunta. Não pelos que já Eu conhecem o queria. senhor, mas para os nossos alunos que estão aqui, inclusive, já deixo um abraço para alguns alunos que já vi por aqui. Uhum. Me diga como é que se pronuncia o nome do senhor. Olha, quem melhor conseguiu tirar as dúvidas com relação à pronúncia do meu nome foi Daniel Miranda, que você conhece muito bem, que é do Sim, Brejo, né? Que é bem perto de onde tu moras. E Daniel me chama de sim. Backlaut. Backlaut. Daniel me chama de Backlaut. Ele chama de Backlaut. Backlaut. Ele chama de Backlaut. Aí ele diz, Daniel é uma figura. Mas é Backlaut. Na realidade, meu nome é uma. Foi uma. Meu nome era para ser Blackout. O aportuguesamento da palavra blackout, né? Porque meu pai achou o nome bonito e tinha um cantor que o apelido dele era Blackout, um cantor de marchinha de carnaval, sambista na década de 50, paulistano. Então ia ser nome por conta dele.
Mamãe foi que não deixou. Mamãe disse que o filho dela não ia ter. Era o primeiro filho, eu sou o primogênito, né? Tô até com medo, por causa a pandemia, né? Tem ano de gafanhoto, digo, daqui a pouco chega a praga de matar um primogênito, eu tô na fila. Não, que é isso? Aí mamãe não deixou. Aí ela trocou os L's. Aí tirou o L da primeira sílaba e jogou na segunda. Né? Coisa de gente do interior de Alagoas e também da Paraíba. O pessoal da Paraíba também gosta de fazer esse tipo de perversidade com os filhos. No meu caso do Backlaut, foi por conta disso. Mamãe trocou os L's, né? Papai concordou. Ficou parecido o nome, né? Em vez de Blackout, ficou Backlaut. E eu me arrebentei com a mudança, né? Segundo Daniel Miranda, né? A emenda seria pior que eu sou neto, porque seria muito melhor, realmente, se fosse Blackout, né? Porque é complicado, tem que ficar. O meu Word, por exemplo, ele corrige meu nome, entendeu? Então eu tenho que ficar corrigindo meu nome toda vez. As pessoas ficam, eu tenho que soletrar. Tem hora que eu já pensei em criar um e-mail, Blackout, né? Justamente para. Tem esses problemas. Mas o Backlaut foi por conta disso aí. O pessoal fala, foi erro no cartório, não foi cartório. Na verdade, Foi por conta disso. mamãe. Foi mamãe. Mamãe que mudou o nome. Até porque, o pessoal que é mais antigo, hoje não, né? Hoje você já nasce e praticamente já vai pro cartório e registra, né? No interior, não, né? Então, quando eu fui me registrar, né? Eu já tinha 6 anos. Foi quando eu fui entrar na escola. Então, assim, eu já me conhecia por gente, já. Eu também batizei tarde, eu batizei com 5 anos. O padre não queria me batizar com esse nome, queria colocar José. Aí eu disse, não, meu nome não é esse. Eu me recordo, inclusive, dessa história, né? Não, meu nome não é esse. Eu fui me batizar na cidade vizinha da minha cidade natal, que é Penedo, e Pessabuçu, que é a cidade da minha mãe, né? Eu nasci em Penedo, minha mãe é de Pessabuçu, meu pai é do sertão de Alagoas, que é Belo Monte. Mas tudo ribeirinho do São Francisco. São todos filhos do São Francisco. Maravilha. A identificação é uma coisa maravilhosa, não é, professor? É, eu me divirto com isso. Isso. Maravilha. Então, questão aí resolvida. Resolvida. Podemos iniciar a live, então. Podemos sim. Grande Então, Marco o que Noel. que eu vou fazer? Eu vou passar a palavra para o senhor iniciar e aí a gente vai conversando, tá bom? Qualquer Perfeito. coisa, já vou pedindo licença para interromper. Me Não interrompa. vou fazer muito, mas aí a gente vai conversando. E se E você não me senhor pode. interromper, eu vou falando, vou falando, vou falando. Ah, igual a repentista no feira. Sabe como é, né? Sei sim, Nordeste é uma coisa maravilhosa, né? é verdade. É É uma coisa verdade. maravilhosa. O repentista é a figura fantástica. Ou embolador, né? Embolador também, quando dispara. Bem, a ideia de trabalhar com tecnologia, ela na verdade veio por um convite para falar sobre esse tema num congresso em Teresina, né? Grande Brunião, em Teresina, sobre o processo de tecnologia, foi um convite do meu querido amigo Marcelo Ribeiro, né? Esse cara não vou falar sobre o quê? Sobre tecnologia, né? E essa foi a minha primeira pergunta, né? E quando eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a perceber que havia uma aproximação muito forte. Ô, grande Tônio. O Cabral tá por aqui. Abração, Cabral. Cabral é gigante. Grande, não. Então, o que acontece? Qual foi a aproximação que eu fiz, né, com relação a isso? Primeiro, analisar as bases, tá, de um pensamento pautado numa resposta certa, correta, com relação ao futuro. Porque o grande drama do homem, esse tempo todo, é lidar com o futuro, né? Lidar com esse fator do tempo. Né? O fator do tempo é que é crucial. Por quê? Eu preciso de segurança. Né? Eu preciso ter estabilidade com relação a coisa. Cabral, você é um gigante, um grande amigo e um gigante. Então, esse grande drama da humanidade, de lidar com esse problema, tá, fez com que o homem começasse a pensar o mundo, tá, buscando uma previsibilidade para as suas condutas. Tá? E esse foi o grande problema da filosofia desde seu primórdio, filosofia grega desde seu primórdio. Né? Uma escola que se destacou, e essa escola é uma escola que vai influenciar bastante
tanto o platonismo como também a escola aristotélica, é a escola dos pitagóricos, né? Baseada no ensinamento de Pitágoras, que é também uma religião, né? Vira uma religião, inclusive. Tá? E a ideia dos pitagóricos é entender a realidade, tá? Como sendo uma equação. Isso aqui é um ponto crucial, né, no pensamento dos antigos. Né? Então, a ideia inicial, né, dos pitagóricos, tá, era pensar o futuro, ou calcular o futuro, e, claro, para isso ele via a realidade como número. Então, para eles, toda a realidade era uma realidade numérica. Tá? Eu podia reduzir isso a números. Né? É tão forte esse dado que quando você chega, por exemplo, grande Fernando, saudade. Quando você chega, por exemplo, na academia, né, na academia de Platão, está lá escrito, né, não entre aqui se não souber geometria. Né? Porque a ideia mesmo, a ideia de construir o mundo através de equações matemáticas. Né? Então, essa ideia de pensar o mundo como equações, tá, é o que permeia o pensamento ocidental antigo, tá, que vai influenciar toda a construção, não só, veja, do ponto de vista do direito, mas também como do ponto de vista da própria tecnologia mesmo. Né? Essa ideia de ter um controle racional da realidade. Né? E esse controle, tá, ele vai ser feito através dessa visão do mundo através do número. Tá? Essa visão através do número fez com que, e aí eu sempre lido isso, e uma frase não é minha, é frase de Nietzsche, quando Nietzsche vai analisar os pitagóricos. Né? Nietzsche vai dizer que, para os pitagóricos, o futuro é uma equação. Né? Juliana figura. Então, o futuro é uma equação. Né? Por ser uma equação, né? Por ser uma equação, eu consigo calcular. Ou seja, eu não tenho possibilidades, eu tenho certezas. E aí, claro, tendo certeza, eu consigo estabelecer uma resposta correta. Tá? Então, o amanhã deixa de ser algo imprevisível. Né? Vocês têm uma ideia bem interessante? O primeiro crime econômico praticado na antiguidade, registrado, foi um crime cometido pelo matemático. Ai, Jesus, agora eu esqueci o nome do matemático, agora para só lembrar aqui. Né? Tales de Mileto. Tales de Mileto. Tá? Ele começou a observar a natureza e percebeu que havia uma certa sincronia. E ele, dos seus cálculos, ele chegou e previu que ia haver uma grande seca no ano subsequente. Calculou mesmo, calculou grande, ô Renatinha, calculou tudo. O que, é que ele fez? Ele chegou, comprou toda a safra do azeite. Toda a safra do azeite. Comprou. Havia mudança. Tá? Quando chega na época que ele calculou, que ele viu, ele começou a querer lucro e começou a vender a preço altíssimo. E aí, em Mileto, percebeu-se, grande Marquinho, também sou seu fã, meu irmão, percebeu-se um abraço, Renato e Marco. são dois filhos da vida, dois irmãos. Aí, veja, o que aconteceu? Através do cálculo, ele previu, o futuro, viu que ia ter uma seca, comprou a safra e no dia da seca ele vende lá em cima. Percebendo a artimanha, ele foi condenado porque ele estava roubando a polis. Né? Foi o primeiro relato de um julgamento por crime econômico se deu por conta de um matemático que calculou uma seca. Tá? Por que isso? E isso era fantástico, porque eu consigo, através dos números, estabelecer o que vai acontecer amanhã. E aí, veja, com isso, o futuro perde o seu encanto. O que é legal no futuro é ser possibilidade. Né? E a ideia de trazer isso, tá? Essa grande ideia, né? do cálculo, né? E através de uma fórmula matemática prever o futuro, essa ideia é uma ideia que é alimentada pelos antigos, tá? E isso vai não só para as ciências humanas e datas, né? Mas também para as ciências humanas. Tá? Então, esse cálculo
Tá? E isso vai ganhar grandes forças. Por exemplo, claro, isso vai idas e vindas, mas quando chega no século XIX, século XVIII, com o surgimento do racionalismo, tá? Em que Descartes consegue transformar uma reta em uma equação, né? Isso é algo fantástico. Né? Ele transforma uma reta em uma equação. Não só ele, mas toda a matemática desenvolvida. Tá? Isso migra, isso dá uma ideia fantástica de trazer o direito essa certeza e previsibilidade. Tá? Então, a grande sacada no século XIX, 18, 19, para poder dar essa previsibilidade, cálculo, precisão, é através do chamado racionalismo, que vai estar presente na ideia do direito, no direito racionalista, no paradigma cartesiano. Veja que a gente não consegue. Eu fiz alguns saltos, claro, por causa do tempo, mas a gente, quando começa a perceber essa ideia de ter um cálculo para ser capaz de dar respostas certas para problemas da vida, não é algo novo na humanidade. Tá? Não é algo novo na humanidade. Na verdade, isso é muito antigo, está presente. Quais são os nossos grandes problemas com relação a esse tópico? Né? A gente começar a saber o seguinte: eu preciso saber de história da filosofia, para poder compreender o fenômeno, tá certo? Para que eu não caia nos mesmos equívocos, tá? Que o passado já resolveu. Então, essa ideia de ter, claro, maior rapidez, maior precisão no trato do direito, isso é importante. Tá? Mas quando eu começo a fazer isso, tá? De forma tal a dar precisão, a ponto de não precisar do homem, o direito se torna algo estranho à própria humanidade. Tá? Então, é algo curioso que a gente começa a tomar algumas reflexões, tá? De que tipo de humanidade a gente está construindo, que tipo de sociabilidade está construindo. Tá? Que é interessante isso. Quando o futuro for preciso, né, eu não preciso do amanhã. Tá? Então, isso é presente. Né? Eu não preciso do amanhã. E por que eu não preciso do amanhã? Porque tudo vira passado. Né? E esse é um dos grandes dilemas que e eu falo a palavra dilema de forma proposital. Porque o dilema, ele implica respostas possíveis. Né? As ciências humanas têm dilemas. Né? As ciências exatas têm problemas. Problemas têm soluções corretas. A vida tem dilemas, tem soluções possíveis. Né? Então tem possibilidades. Né? E é esse campo da possibilidade que faz com que eu empreste muito da minha humanidade para o próprio direito. Tá? Um outro problema que eu percebo, né? Isso aqui são algumas intuições, minhas leituras, com relação a essa precisão algorítmica, né? É a perda da mudança. Até que ponto o direito vai ficar tão enrijecido, tá? Que eu não vou ter mais mudança. Tá? Ou seja, e sem mudança eu não tenho mais história. Né? Eu tenho, na realidade, eu perco a ideia da própria historicidade. Né? Então, são algumas reflexões que eu coloco, né? E veja que é interessante isso. Eu estou lidando com o processo, eu estou lidando com o direito positivo, mas eu não posso pensar isso como algo apenas do processo, apenas do direito positivo. Eu tenho que pensar isso como um problema da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é um grande conhecimento que nos coloca para a vida. Maravilha. Professor, quando eu comecei a estudar sobre inteligência artificial, eu fui buscar o histórico e tudo mais. E deixa eu dar um abração para busquei. a Nazê. A Nazê é uma amigona, uma poeta fantástica. Saudade de tu, Ana. Olha aí, maravilha. Pô, Então, pode quando falar. eu comecei a estudar sobre inteligência artificial, eu busquei alguns livros da ciência da computação. E aí ele traz os históricos, os primeiros testes, por exemplo, os primeiros protótipos.
qual será o primeiro trabalho que foi considerado inteligência artificial, por exemplo? E aí tem uma passagem no livro que diz que foi mais ou menos em 1940 o primeiro trabalho, digamos assim, o primeiro aquilo desenvolvido para ser considerado inteligência artificial. E ele foi desenvolvido através utilizando conhecimentos da filosofia, em primeiro lugar, da questão do nosso cérebro, os neurônios, a biologia humana. Então, nós temos a filosofia, a biologia humana e alguns tópicos de ciência da computação. Então, veja só, alguns tópicos de ciência da computação. Primeiro veio a filosofia e depois o estudo da biologia, o estudo do pensamento humano, o estudo de como ocorrem as sinapses, como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente aprende, como é que ele responde, como é que um neurônio estimula o outro para a partir disso virar uma cadeia e trazer uma resposta, por exemplo. Então, desde o início, a inteligência artificial, ela tinha aquele objetivo de solucionar algum problema da vida do Uhum, homem, uhum, através de um sistema matemático. Mas isso surgiu através da filosofia. E aí que eu achei muito interessante isso, porque o senhor é uma referência no estudo da filosofia para mim, e falar de inteligência artificial e lembrar que a filosofia é um pilar super importante, isso é maravilhoso. Isso é algo que talvez até, às vezes a gente fala inteligência artificial, processo, mas a gente não imagina essa ligação, a gente não imagina como ciência de inteligência artificial é uma ciência super interdisciplinar e ela tem os seus fundamentos na filosofia também. uhum. Então é muito interessante isso que o senhor colocou. E é uma coisa, Camila, que me inquieta, é que a gente tem, é um tópico da faculdade que a gente não dá muita, que não se dá importância, na verdade não se dá importância. Né? Isso, e por não se dar importância, tá? A gente acaba se tornando um mero operador, né? É Mero operador verdade. mesmo. Então, a gente não Boa vai noite, saber, não sabe. Flávia, Fernanda. Oi, Fernando, tudo bom? É, então, a gente acaba não sendo, a gente, como sendo mero operador, a gente não consegue compreender como funciona. E aí tem alguns problemas para ser resolvidos. Tá? Veja, primeiro, a discussão sobre o código-fonte. Né? Veja, o código-fonte não é um grande problema, né? Porque, na verdade, a maneira como ele absorve a informação e como ele processa. Tá? E muitas vezes esse processo fica algo fora do humano. Aí vem a pergunta, mas o humano falha. E eu posso ter, através de uma inteligência artificial, algo preciso. Né? E essa talvez seja o grande chamariz. Né? É porque eu quero ter algo feito por uma inteligência artificial ou por uma tecnologia mais avançada. Tá? Para diminuir, né, o aspecto do erro. Né? Mas e aí é que está. O que me torna humano é o erro. Né? Isso aqui é uma coisa fantástica. Né? O que me torna humano é o erro. E por que me torna humano o erro? Porque o erro me faz com que eu volte, tá? Aprimore, tá? Que eu possa buscar outras soluções possíveis. Né? E isso que é legal no ser humano. Tá? E veja, é complicado você ser julgado por uma máquina, tá? Que ela não tem essa percepção do erro. Ou que não é programada para errar, né? Não é programada para errar. E aí vem um problema. Qual é o problema? É que ela acaba colocando um mito, tá? De que a decisão que ele dá é a decisão certa. Só que a vida ela não tem certezas. Né? Eu costumo dizer que o futuro é o tempo verbal. Né? O futuro é o tempo verbal. Né? O futuro não é amanhã. Amanhã é o acaso. Né? Eu conjugo o verbo no futuro no presente, né? Eu irei. No presente. Eu nunca conjugo o verbo no passado, né? Eu conjugo o verbo no presente. Então, o futuro é o tempo verbal. É uma maneira que a gente tem de usar a linguagem para que a linguagem viaje no tempo, né? O verbo faz isso, né? O verbo faz o quê? Eu viajo no tempo, né? Na linguagem. Mas o futuro é um acaso, né? Por exemplo, essa pandemia também não era previsível, né? E veja as possibilidades que a pandemia acabou criando. Por exemplo, essa live.
né, essa live provavelmente não estivesse acontecendo se não fosse a pandemia. É verdade, Né? é verdade. Então, eu tenho uma possibilidade, eu tenho um problema, né, e a gente sai construindo possibilidades. Inclusive lá. E veja que é isso mesmo. Zepa é ótimo. Zepa, eu sou fã de Zepa, só uma parede aqui. Zepa é minha poeta predileta, tá? É uma poeta potiguar, né? Eu fico perturbando porque Marcelo, ela não republica o livro dela, tá? Não republica, tá? Eu fico perturbando, aproveitando para perturbá-la aqui na live, entendeu? E, então, é justamente essa atacada. Então, quando eu estou lidando com isso, veja como é o problema. O meu problema é que eu tenho que interpretar, e veja que loucura, né? As pessoas que estudam inteligência artificial, programação, estudam linguagem, né? Estudam linguagem mesmo, tá? Então, a filosofia da linguagem, a sintaxe e a semântica está ali presente, né? Sintaxe e semântica está ali presente de forma muito clara, né? O grande problema é que o professor, dicionário... inclusive, Oi. desculpa, mas inclusive uma linguagem adaptada também, porque, por exemplo, o algoritmo ele precisa de uma linguagem para poder, digamos assim, entender o caminho que ele vai seguir, não é isso? Então, a gente tem a nossa linguagem e acaba que o humano constrói uma linguagem para uma máquina, digamos assim, para um sistema. É muito interessante isso, É né? muito interessante. E veja, e é uma linguagem. E que loucura, né? Eu gosto de brincar, né? A linguagem mais simples como criou foi a linguagem 01, né? Que é a linguagem binária, né? A linguagem mais simples, que ela só tem ligado e desligado, 01, 01, 01, 01. E mesmo, veja, e ela é a mais simples do mundo, mesmo assim ela dá problema. E por que dá Verdade. problema? É porque a linguagem, ela tende à diferença. Por mais, por mais que você amarre, tá? Por mais que ela amarre, tá? Um dia ela explode, tá? Então, um dia o computador programado, ele vai dar um erro. Aí dá um erro por quê? Porque a linguagem é isso. Tá? A linguagem, por ser humana, ela tem essa capacidade de alterar. Então, o que acontece? Então, existe um mito muito grande. Veja que mito interessante. E aí eu vou sair um pouco da, da inteligência artificial para um mito muito comum, que é a questão da medicina. Veja, a gente foi alimentado por muito tempo, tá? Por exemplo, quando a gente fala de prova pericial médica, né? Quem decide, por exemplo, se o indivíduo está capaz ou incapaz é o médico, né? O juiz pega a prova, claro, tem exceções, mas a regra geral é, se o perito judicial chegou e disse que o sujeito está incapaz, o juiz vai dizer que ele não está incapaz, né? E criou-se um mito, e é um mito realmente, tá? De que a medicina, ela teria, na questão da perícia, tá? Um certo grau de precisão. Tá? De repente, agora, a gente percebe, por terra com essa pandemia, tá? O grande debate é saber se o medicamento A resolve ou não resolve. Com médicos dizendo que resolve, outros dizendo que não resolve. E aí, veja qual o problema que a gente vai ter. Aquele conhecimento que a gente supunha que era um conhecimento preciso, passou a não ser mais. Provavelmente, depois dessa pandemia, né? Eu não falo de novo normal, não tem novo normal, né? O normal é sempre normal, né? Depois da pandemia, né? Agora é normal, né? É normal porque a gente está vivendo isso. Então, após a pandemia, tá? Provavelmente, grande Marco Neto é um amigão. Depois da pandemia, eu não vou ter, tá certo? O mesmo mito que eu tinha com relação à medicina. Tá? E a mesma coisa acontece com a linguagem tecnológica. Né? Mas a gente tem esse mito. Tá? E tem esse mito por quê? Porque ele tem uma capacidade de precisão muito grande. Tá? E qual é o nosso problema com relação às linguagens precisas? Tá? As linguagens precisas, elas são redutoras de complexidade. E quando ela reduz complexidade, tá? Escapam vários aspectos do mundo, tá? Que ele não conseguiu captar. Por mais rico que seja a minha linguagem, por mais precisa que seja a minha linguagem ordinária comum, tá? Eu não consigo descrever a realidade. Tá? A realidade
eu costumo sempre dizer para os meus alunos, né? A realidade é tão forte que ela me derruba. Né? Eu não consigo ficar, eu caio, eu vou chamar isso de sono. Tá? Então, por quê? Porque a realidade é tão forte que ela me acaba. Eu não consigo ficar muito tempo acordado, eu derrubo. Né? E depois ela tenta organizar isso no inconsciente, né? Através dos sonhos, para tentar dar uma regulada nisso. Mas veja que loucura. Por conta dessa complexidade, tá? Eu não consigo, né? Talvez o computador quântico consiga fazer isso, tá? Mas mesmo assim, mesmo ele conseguindo, tá? Por ser humano, tá? E por ser humano, ele vai ter, ou ele possivelmente vai ter erros. E se não tiver erro, a humanidade acaba. Veja. E é um paradoxo, né? Se a inteligência artificial conseguir dar respostas certas, precisas, sem erros, a humanidade acaba. Porque ela não tem mais para onde ir. Tá? E se ela for humana, ela vai ter erro. Tá? Então, o tempo todo, eu tenho que lidar com isso. Tá? Lidar com isso. Para que a gente possa compreender isso. Por quê? Porque a gente está entregando, muitas vezes, por conta do assodamento, tá? A essas respostas que são rápidas, tá? A uma técnica de subtração. E aí me deixa muito triste, tá? Essa capacidade. Por exemplo, você pega um programa e ele lê decisões, várias decisões. Né? Ele vai lendo. Acho que deu uma parada. Voltou. Voltou aqui. Tá me ouvindo não? Porque tá Tá tudo ok. Consegue me ouvir? Aproveitar para mandar um abraço para o Marcelo Paiva, que parabenizou nosso querido colega do FPPC, o Marcelo Paiva. Parabenizou o senhor pela live. Obrigado. Então, obrigado, que bom que acertei, né, Marcelo? Convidado. Olha aí a Paty chegando, professor. Tudo bom? Bom, Paty, tudo bom? Então, percebe-se. Por mais que eu tenha essa precisão, tá? Eu vou precisar lidar com esse dado. E aí, vamos lá. O que é que me preocupa hoje? Que tem sido muito preocupado. Né? A gente tem sempre essa preocupação da eficiência. É um ponto que é crucial. A eficiência é um conceito da economia, da utilidade. Tá? O direito tem que ser eficiente também. Tá? Mas melhor o direito tem que resolver em eficiência, melhor escolha. Economia mesmo. Economia, mas ele precisa resolver o problema das pessoas. O que o direito tem que resolver é o problema das pessoas. Esse conceito de eficiência, ele assim, não pode ser um fim em si mesmo. Tá? Há uma discussão muito interessante, que o pessoal diz, olha, o problema do judiciário é a demora. Não, não é a demora. Né? As coisas precisam de tempo. Aqui eu vou me valer de Raduan Assar, que é um autor mineiro que tem um livro chamado Lavoura Arcaica. Vale a pena ler. Na Lavoura Arcaica, ele diz, olha, esse imóvel tem o tempo. Essa cadeira tem o tempo dela. Né? Então, as coisas têm que ser seu tempo. Né? Eu preciso de tempo para isso. Eu não posso acelerar. Porque se eu acelero, eu roubo da coisa ao tempo. Né? Então, é bem Heidegger isso, né? É bem Heidegger, é bem interessante isso, bem Heidegger. Mas, e por que isso é importante para a gente? Porque a gente está numa dinâmica, tá, do cálculo, tá? E esse cálculo ele está sendo reproduzido através de uma dinâmica muito curiosa dos chamadas teses, né? Das chamadas teses, alguns chamam teses, súmulas, mas o nosso grande problema é chamar das teses ou a figura da ratio, né, do precedente. Tá? O que está acontecendo com a gente hoje? Né? A gente está o tempo todo buscando dar para problemas complexos soluções simples. Soluções simples. Tá? Então, e aí vem o problema, né? E aí eu vou usar Bernard Shaw, que é um teatrólogo irlandês. Para todo problema simples, para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada. Né? Você não consegue resolver complexidades com simplicidade. Tá? A natureza, você não vai encontrar, Camila,
na natureza um triângulo. Você não vai encontrar na natureza um quadrado. Triângulo, quadrado, círculo, estão tudo aqui na minha cabeça. São todas construções ideais. A realidade, ela é completamente amorfa. Ela não está nem aí para o que eu digo dela. Né? Então, esses modelos de simplificações, ele acaba sendo... E veja, o pensamento que é complexo já é uma simplificação. Tá? Então, o tempo todo, essa preocupação é deixar muito claro de que eu preciso, tá? Para que eu tenha uma prestação jurisdicional muito mais efetiva, eu necessito ter uma participação humana mais efetiva. Aí você vai dizer, mas tem muito erro? Tem. Tem muita divergência? Também tem. Isso é ruim? Veja, não é maravilhoso. Tá? Mas faz parte do humano essa possibilidade de correção. Tá? Então, usar a inteligência artificial como um instrumento de facilitação para diminuir os equívocos, mas para melhorar a prestação, maravilha. Mas no momento que ela substitui a própria atuação do homem, tá? Isso gera uma perda extremamente grande. Tá? Você perde toda a grandeza da criatividade humana. O trabalho deixa de ser um trabalho criativo. Tá? Você imagine um computador fazendo poesia, né? E eu fazer versos rimados. Né? Fazer versos rimados, com certeza. Tá? Mas ia perder a beleza, o encanto, né? De uma poesia, por exemplo, como de Ana Zepa, né? Quando ela diz que a saudade não tem... quem disse que a saudade não tem cor? Estou roxa. Né? Maravilha. Uma máquina vai fazer isso. Tudo bom, Léo? Léo é um... Professor Léo da Cunha é um irmão. Então, são essas coisas que possivelmente a máquina vai fazer. Então, eu vou ter, tá, que justamente construir, tá, um modelo de solução. Tá? E eu preciso construir um modelo de solução que seja capaz de combinar essa pretensa eficiência, tá certo? Mas tá, com o processo contributivo do contraditório. Ou seja, eu não posso retirar o homem, tá, na sua participação da efetivação do direito, tá certo? Desse esquema. Tá? Na realidade, o protagonista do processo tem que ser o homem. Tá? Por quê? Porque é através do debate, tá? É através desses métodos, tá? Que o processo irá ser construído. Tá? Não como uma mera equação matemática, tá? Mas como algo produzido mediante o debate. Tá? Então, essa ideia do debate, a manutenção do debate, ela é fundamental para que eu possa ter um processo melhor, para que as pessoas saiam satisfeitas. Tá? Veja, quando eu sou ouvido, né, não é aquela história de ser ouvido como menino maluquinho, né? Tudo bom, ô Rosa? Saudade de ti. Menino maluquinho. Professora Rosa, cheiro. Rosa Deixa eu genial. aproveitar para dar um abraço no doutor Anderson, que entrou. A Martina, que mandou um abraço também. Minha aluna e professora Rosa. Maravilhosa. É uma expert no assunto. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu preciso ter. O professor Jaziel também chegou agora, meu querido amigo. Eu preciso ter uma ideia de que o processo de produção do direito, né, ele deve ser colocado para que eu possa ter a ideia da chamada justa medida. Tá? E essa medida não pode ser feita pelo cálculo. Tá? Embora, veja que legal, né? Embora, para os pitagóricos, a justiça é no cálculo. Isso. Para os pitagóricos, a justiça é no cálculo, é uma conta. Tá? Tanto é que eu uso o quê? A balança. O que é a balança? É medir. Tá? Então, a ideia da medida. Né? Então, para o pitagórico, a ideia de justiça e a ideia de justiça de Aristóteles é matemática. Tá? Então, essa perspectiva de ter uma solução matemática ou matematizada para o direito sempre foi uma ambição antiga. Tá? Mas isso tira do homem a dialeticidade.
Tá? A possibilidade dele chegar aí além. Tá? E esse além pode ser algo que não é uma evolução, não é a melhor solução, mas foi uma solução construída naquele momento, foi a melhor. Tá? Não é a ideia da busca da solução correta, mas a busca da solução possível. Tá? E o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é um engessamento. Tá? Nós tínhamos, também ano passado, a ideia de que a lei era capaz de resolver todos os problemas. E que o juiz era a boca da lei. Carol Zeda é minha irmã gêmea, você sabe disso, né? Carol, sei que ela é sua irmã gêmea, sim. Irmã Inclusive, gêmea. sempre tem que tirar foto um do lado do outro pra mostrar que Para mostrar irmã gêmea. isso. Gêmea. Quando você pega essa ideia de que eu preciso, de que a ideia da precisão, né, ela vai tolhendo o próprio direito, vai ter um momento, e esse é o que nós pensamos, em que eu vou ter não o juiz a boca da lei, eu vou ter o juiz a boca do algoritmo. Por quê? E isso é um dilema. É um dilema para a humanidade. Né? Ou seja, o que é que o homem vai querer? Né? Então, eu saio da boca da lei para a boca do algoritmo. Tá? E o algoritmo tem... E, veja, enquanto a lei tinha uma pretensão de racionalidade, que decorria do justnaturalismo racional, agora eu tenho uma máquina que ela é programada para não errar. Então, veja a força que tem, tá? Uma decisão indicada pelo algoritmo, tá? De uma decisão colocada pela lei. Tá? E aí vem um outro problema, que é um déficit democrático. Tá? Por quê? Porque eu deixo de seguir a lei, já a gente está passando por isso, né? Eu deixo de seguir a lei para seguir o algoritmo. Veja que não é mais a lei, não é mais o parlamento, mas aquilo que o algoritmo diz acerca do que foi dito pelo parlamento. Tá? Então, eu tenho na legislação uma redução. Essa redução se acaba sendo mais reduzida dentro da máquina, tá? Que está replicado como se fosse algo produzido em série. Tá? Do ponto de vista o Tribunal X julgou milhões de processos. Tá? O programa todo do judiciário não foi feito para julgar processos, para julgar casos. E julgar casos significa julgar vidas. Tá? Quando um tribunal julga 1000 processos, ele está julgando 1000 vidas. Tá? E isso se complica quando você passa isso para o penal. Quando com essa calculabilidade, né, essa precisão, ela passa para o penal. No penal, isso por quê? Porque você lida com um aspecto terrível que é a liberdade. Né? Que é justamente a perda da liberdade. Então, isso faz com que a gente esteja caminhando para um ambiente extremamente hostil. Hostil em que aspecto? Hostil para quem pensa, quem atua e, claro, para a advocacia mesmo. Tá? Eu não vou precisar mais de advogado, eu não preciso mais de juiz. Por quê? Porque tudo está, ou tudo vai estar, né, no futuro, pelo menos essa é a ideia, tá? Está num computador. Tá? E isso é curioso, porque quando eu fazia faculdade, e veja que eu fiz faculdade há muito tempo atrás, eu fiz em 90. Entrei na UFAL em 90. Né? Tem exatamente 30 anos. Ou seja, você não era nascido. Você não Era era não. nascido. De forma nenhuma. Então, há 30 anos atrás, eu entrei na UFAL. E nessa UFAL, eu conheci um rapaz que fazia computação. E ele dizia claramente que não ia demorar pouco tempo de juiz, advogado, e grava onda, né? Você tá vendo, porque isso aí são dispensáveis, né? A gente vai conseguir resolver esse problema daqui a 10 anos, vai ter tudo resolvido por resolução de máquina. Né? E ele dizia, não, é um absurdo, né? Carol nasceu Desculpa, depois. Ela ficou lá Carol. esperando. Carol. O Carol nasceu em 90. Carol nasceu em 90. Isso
Ela quando Será que nasceu, foi 90? ela tava. Não, não, não. Jana, um Ô, Jana, abraço, boa noite. é minha gêmea depois. Então, veja, então, esses desafios, Camila, para a gente que trabalha com o processo, tá, é algo angustiante. Né? Eu tenho ouvido palestras, né, e são palestras assim, preocupantes. Né? É, a percepção, por exemplo, de. Jana, é sobre tecnologia, algoritmo e novo ou O velho, né? novo velho algoritmo. Novo velho algoritmo, né? Que na verdade eu vou usar aqui Caetano mais uma vez, né? Caetano não, é Cazuza, né? O Museu de Grandes Novidades, né? O algoritmo, na verdade, é um museu de grandes novidades. Né? O que muda, na verdade, é apenas a forma. Né? Apenas a forma. O Márcio está perguntando o nome do rapaz. Tem não, Márcio. É, olha, a gente tem alguns amigos que não valem nada. Um deles é Eu Márcio. não Né? entendi. Eu Não, também confesso que eu não. não entendi. Também não. Também não. Ele lança essas perguntas sem sentido, na verdade, é para sacanear mesmo. Então vamos lá. Quando a gente pensa essa ideia do algoritmo, tá? A gente precisa sim estar preocupado com esses dados. Né? Veja o que aconteceu. Grande Vitor. O que aconteceu? O algoritmo de dados. Né? Eita, Débora também está travando. Tá conseguindo me Aqui ver? tá normal. É Aqui tá normal? normal, talvez. Ah, tá. É. Ô, Débora, que pena. Então, vejam. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, que eu tenho com relação a o chamado que o Dierling chamou de viés algorítmico, né? Tá? Veja, o que é que Isso. o algoritmo, né? O que é que acontece com o algoritmo, né? É, você pega, né? Você pega o virou mesmo. Você pega, por exemplo, a informação, né? Você pega a informação. O pessoal aqui, olha, o pessoal Vamos do se processo concentrar, civil, vamos se o concentrar. que, o que é legal do processo civil, o que eu acho fantástico do processo civil é que a gente tem um monte de gente que não vale nada, né? E, e assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. O processo civil virou um campo muito legal. Então, o que acontece com a gente que trabalha com processo com algoritmo? Tá? É que essa precisão, tá? Ela não percebe, por exemplo, o preconceito que está embutido no dado. Tá? E aí o que aconteceu? O algoritmo começou a catalogar as decisões tinham preconceitos, o algoritmo é indiferente para isso. Tá? E o que aconteceu? Várias decisões foram colocadas por aquele programa, punindo negros, no caso, punindo negros. Né? Por quê? Porque as decisões puniam negros. Né? O problema não é o algoritmo, o problema são as decisões. Então, veja a loucura que a gente passa, né, com relação a esse tópico. Né? Então, a gente fica refém, e isso é um problema sério, quem trabalha com tecnologia, tá? De a gente chegar e ter um problema desse tipo, tá, no algoritmo, porque o algoritmo ele apenas pega o dado. Né? E esse dado filtrado, ele não vai saber qual foi o mecanismo que o levou. Tá? E é engraçado porque a cor, tá? Depende da luz, depende do olhar. Né? É engraçado isso. Veja, o olhar é que faz com que eu perceba a cor. O algoritmo não vai ver a cor como equação. Tá? Mas beleza, por exemplo, é algo muito do homem. Né? Eu posso estar diante de uma praia belíssima, estar com problemas na cabeça, e para mim aquilo é indiferente. Então, esse dado do homem, do juiz, do advogado, é que vai fazer que faz a diferença. Tá? Então, quando eu subtraio o homem, eu subtraio o magistrado desse contexto, eu tenho um problema. Tá? Qual é o problema? O problema de você ter decisões que são precisas, que são certas, tá? Para as pessoas incertas. Tá? E esse é o nosso grande dilema com relação à tecnologia. Tá? Ela é importante, tem sido muito importante para a gente no dia a dia, tá? Tem ajudado bastante, tá? Mas a gente tem que ter um pensamento crítico com relação a ela, tá? Justamente para que eu possa ter contraditório, para que eu possa ter uma capacidade de ler esses dados,
tá? E de que eu possa controlar, tá? Que dados estão sendo levados em consideração, que dados o algoritmo leva em consideração, tá? E qual é o grande problema? Muitas vezes, ter acesso a essa tecnologia. Por quê? Porque essa tecnologia, essa linguagem, é uma linguagem complexa, tá? Que às vezes só algumas pessoas têm acesso, ou têm conhecimento para isso. Eu, particularmente, não tenho acesso a isso. Tá? Então, Professor, a gente... Oi. a gente iniciou a live falando sobre a questão do erro, do ser humano e do erro, como aí estão juntos, né? Essencialmente, talvez. Será que. E aí, no decorrer da live, eu fiquei pensando aqui, Olha, será a que. minha bateria tá fraca. É só um minutinho, ver se eu pego aqui o meu carregador. Peraí, um minutinho. Pronto, tá certo. Vai lá. Maravilha. O pessoal do FPPC que tiver aí realmente deu uma animada na nossa live, não foi, professor? Não que estava desanimado, lógico que não, mas deu uns risos aí a mais. A minha bateria tá acabando. Deixa eu ver aqui. Bem, agora tá carregando. Pronto, voltamos. Maravilha. Ia ser um blackout de live. É verdade. Essa live tem início, meio e fim, não é isso? Ou não tem, Tem, parece que a gente tá indo em círculo, né? E sempre. articular. Então, aquele que eu estava dizendo. Será que o. Eu já vi alguns artigos sobre essa questão da IA no processo, decisões automatizadas, inteligência artificial e princípios processuais, por exemplo, ato, fato, jurídico artificial, ato processual artificial. Então, será que isso, será que... E aí lembrei do professor Carnelucci, que dizia que processo é substitutividade, não é isso? Você substitui a pessoa teria o poder de tomar aquela decisão, de solucionar aquele problema, você substitui, não é mais você e sim outra pessoa. Então, será que essa substitutividade agora é levada à máquina? Não hoje, mas talvez em um futuro, talvez. Lógico, a inteligência Sim. artificial está bem presente, mas não como a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de uma decisão judicial tomada por um sistema de IA. Então, hoje aqui no Brasil, a gente, pelo menos não que se saiba, não temos isso, né, professor? Não temos ainda. Realmente. Será que isso seria um erro? Será que seria um erro? Veja, são possibilidades. Eu lido sempre o amanhã como possibilidades, né? O acaso, né? Porque amanhã é o acaso, né? Amanhã, a história daí amanhã vai estar vivo? Não sei. É por isso que eu gosto de Fernando Pessoa, quando ele diz, olha, sabe o amanhã, bem, ele vai estar aí. Se eu morrer hoje, eu sei que amanhã o sol vai nascer, né? Então, é justamente esse ponto, né? São possibilidades. Agora, vejam só o problema. Hoje, embora a gente não tenha decisões por IA, tá? Fique certa, o que nós já temos de catalogação feita, ela influencia por demais. Tá? Já há uma grande influência feita pela tecnologia, tá? No processamento desses dados. Tá? Com E, a certeza. gente tem, e essas reuniões são complicadíssimas. Tá? Por exemplo, quando chega aquela pilha, né? Olha, é a matéria padrão. Né? Teve um caso muito curioso, aconteceu há uns 15 anos, 10 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos. Um processo. Veja, não é tecnologia, nada disso. Um processo sobre correção de FGTS. Primeira instância julgou procedente, tribunal julgou procedente, chegou no STJ, caiu numa fila errada. Caiu no lote errado. O lote era sobre devolução, dano moral por devolução do cheque sem fundo. E aí, julgou-se. Quando o acórdão desce do STJ, condenando a Caixa a pagar direção do dano moral por devolução de cheque sem fundo. A Caixa foi e disse, peraí, não tem nada a ver a decisão. A decisão aqui é correção de FGTS. Era nitidamente uma decisão extra-petita. Bem, e agora? Executa ou não executa? Né? O juiz foi bem, pegou o processo e disse, bem, quem pariu Mateus, que embale. Né?
pegou o processo, remeteu para o STJ, disse, olha, mencionou o fato e mandou para lá. O STJ chegou, disse que foi erro material, não é erro material, e colocou o acordo correto e devolveu. Veja, pelo fato de ter caído na lista errada. Tá? Isso acontece. Né? Veja, mas imagine isso, tá? No com relação a... E claro, a decisão foi dada. Claro, o processo do fulano não foi julgado. Né? Ele caiu na lista. Tá? E essa é uma realidade que já existe. Agora eu vou ter um outro papel, importantíssimo agora. Ô, Luana, saudade de ti. Luana, minha amiguinha lá de São Paulo. Eu tenho um outro Oi, papel Luan, agora. professor Cláudio Rego também, um Claudio Rigo abraço. também. Então, o que é que eu vou ter agora? Tá? É justamente esse problema que hoje a gente já tem de quê? De uma indicação fortíssima através de cálculos, né? De sobrestamento. A gente tem já isso, já é feito. Tá? Aí você diz, olha, não é inteligência artificial. Não, ainda não é. Tá? Mas você tem tecnologia a serviço e isso cria problemas. Tá? Aliás, isso tem criado problemas. Certo? Então, o que acontece? Hoje, claro, a gente tem um volume muito grande de processo. Tá? E aí, a grande pergunta nossa por que eu tenho um volume tão grande de processo? Tá? Por que a sociedade está indo para o judiciário? Tá? É porque o direito não está realizando o seu papel, que é de solucionar os conflitos. Tá? E aí, eu não vou resolver o problema. Veja, a IA, na realidade, tá, é apenas um subterfúgio, tá certo? Para que o judiciário resolva um problema que não é dele. O problema de sobrecarga do Poder Judiciário não é do Poder Judiciário. Está no Judiciário, mas não é do Poder Judiciário. Tá? Eu tenho um déficit, ou seja, social grave, que está levando as pessoas a ir para o Judiciário. Tá? Isso é um problema sério. Estou construindo uma solução complicada, tá? Que é o uso de técnicas de simplificação de complexidade. Ou seja, eu estou usando um erro para corrigir um outro erro. Tá? Então, assim, eu tenho muita crítica com relação a isso. Tá? É uma realidade que está colocada, tá certo? A gente não está mais trabalhando com processos de forma artesanal. E artesanal aqui não quer dizer de improviso, tá? Que artesanal vem de arte, tá? Não é algo que é trabalhado individualmente, é trabalhando com um trabalho de massa, tá certo? E isso está perdendo a individualidade. Só que o problema das pessoas, tá? É um problema artesanal. O meu problema, por exemplo, que tive uma pensão alimentícia, tá? É o meu caso. Ah, o seu caso é igual a outro. Não, não é. O meu caso de pensão alimentícia é o meu caso. O outro caso é outro caso. Ele tem pontos de conexão. Eles são parecidos. Mas cada caso, ele é um caso. E ele tem que ser tratado dessa forma. Tá? No momento que eu começo a usar padrões, tá certo? Eu igualo os desiguais. E aí eu tenho um ditado bem antigo, né? Sobre a lei, né? O que é a lei, né? A lei é uma roupa feita com um único tamanho. Não cabe ninguém. Né? Não cabe ninguém. Tá? Então, esse é um dos grandes dilemas da gente com a tecnologia. Né? Até que ponto a gente vai ficar escravo dela? Já estamos, né? Acho que a gente já está caminhando para uma escravidão muito grande e uma limitação muito forte com relação a isso. Tá? A gente tem que refletir sobre isso. É verdade, um ótimo ponto de Uhum. reflexão e belas frases para a gente finalizar a live. Digo assim porque realmente já estamos no tempo, tá, professor? Eu Caramba. vi aqui 15 minutinhos, mas se o senhor quiser a gente pode abrir outra, tá bom? Mas eu já estou dizendo aqui por conta do tempo que essa vai já encerrar, certo? Uhum. Deixa eu aqui agradecer mais uma vez a presença do senhor, dizer que foi maravilhoso. Muito Ótimas bom. ideias, ótimas reflexões. Temos que realmente pensar nisso. Temos que escrever sobre isso para que o Uhum. pessoal possa ler sobre isso, para que pessoas mais à Uhum. frente possam ler e entender sobre isso, certo? 20 Uhum. minutos restantes, estou vendo aqui. Professor, quer iniciar outra? Ou Só concluir? finalizar? Bora. Só para terminar? Bora sim. Pronto. Vamos finalizar aqui, tá?
Abraço, pessoal. Até mais. Uhum.